E na última parte vimos o choro de Tsukamoto, traumatizado por ter errado o gol crucial que eliminou o time do Intercolegial. Fala pessoal, aqui é o Jean Recaps. E avisando logo que essa é a quarta parte, então caso não tenha visto as 3 primeiras, é só ir na seção dos comentários aí, que eu vou deixar o link aí com as partes anteriores, beleza? E pessoal, quero agradecer porque graças a vocês, consegui juntar uma grana e comprei até um microfone novo para melhorar o áudio dos vídeos. Mas não, eu ainda não tô com ele, ainda vai chegar. E eu tô bastante animado e eu vou até fazer um vídeo testando o microfone quando ele chegar. Então obrigadão galera, a todos. Aliás, o nome do anime é Days. O pessoal sempre pergunta aí, mas em todos os vídeos que eu faço, sempre deixo o nome aí na descrição. Bom, então sem delongas, bora pro vídeo. E continuando, Tsuka voltou com suas corridas de costume, todo motivado a melhorar. No caminho ele encontra Sayuri, sua amiga de infância. Ela comenta que ele realmente se esforça muito, e ele responde dizendo que é o pior do time, então precisa se esforçar ao máximo, aquela conversa de sempre. Ao ouvir isso, ela se lembra do momento em que Tsuka errou o gol, já que ela também estava assistindo, e viu como ele ficou bastante mal na hora. Então, para animar o clima, ela fala sobre o festival de verão que está rolando, que era um que eles sempre iam quando crianças. Assim ela puxa Tsuka dizendo que eles vão juntos ao festival, porque ele precisa relaxar um pouco. E não era um convite, era uma ordem. Ele aceita, e mais tarde eles se encontram para ir para o festival. E Tsuka fica encantado com Sayuri, dizendo que ela estava muito linda. Ela fica toda envergonhada e agradece, mas ele continua dizendo que ela parecia uma princesa, deixando ela ainda mais corada, mais feliz com os elogios. Bom, chegando no festival eles conversam bastante, e ela lembra que ele se perdeu ali uma vez, e gastou toda a mesada para comprar um balão de água, mas acabou se molhando nas calças, parecendo que tinha se mijado. No meio da conversa eles encontram Kimishita, que estava vendendo comida. Kimishita manda Tsuka comprar algo, e sem jeito ele aceita. Enquanto isso, Sayuri fica toda felizinha, olhando pro Tsuka. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Depois disso, do nada aparece Mizuki trombando em Tsuka, fazendo ele cair no chão. Ele pede desculpas e continua correndo. Logo depois, Haibari e Nohara aparecem, correndo também, atrás do Mizuki. Vendo isso, Sayuri fica bastante feliz ao ver que ele tinha muitos amigos agora, diferente de antes. Ela então diz pro Tsukamoto que, para falar a verdade, estava preocupada com ele antes, especialmente depois da partida, e que ele agora tem um grande senso de responsabilidade. Tsuka responde então que a Obukata havia falado com ele depois daquilo, e disse que ele podia chorar e depois tentar de novo. Então ele não pode desfazer o que aconteceu, mas haverá uma próxima vez. E ele pede desculpas de Sayuri por tê-la preocupada, mas diz que está se sentindo bem. Depois disso ela faz ele pescar um peixinho para ela, e Sayuri nesse momento lembra que quem se perdeu naquela vez foi ela, e não ele. E ela se sentiu perdida e assustada, e começou a chorar. Mas foi aí que ele a encontrou, todo cheio de lama e arranhado, pelo esforço de procurá-la. E aí estava tudo de bom acontecendo entre os dois no festival. Tava indo tudo bem, até que a turma do Kuruzu aparece para estragar tudo. E ele já chega questionando Tsuka de que papo era esse aí, dele estar acompanhado de uma garota e tal. E eles ainda mencionam a Obukata, dizendo que o Tsukamoto estava se achando demais. Nisso eles mandam Tsukamoto ir com eles para ajudar na barraca do Kimishita. Mas Tsuka fica meio sentido, já que estava com Sayuri, mas ela diz pra ele que estava tudo bem, e ele podia ir com os amigos dele. Ele então se despede e sai, e volta de novo, e agradece a ela por tudo, dizendo que tudo que ele tem é graças a ela. Ela fica sem jeito, dizendo que não precisava disso. Ele se despede e vai embora. Outras amigas de Sayuri aparecem, e a veem chorando sem parar. Elas perguntam por que ela está assim, e ela diz que pensou que ele sempre ficaria ao lado dela, já que ele sempre gostou de ficar perto dela, mas agora o time de futebol a roubou dela. Apesar dessa cena meio emocional, isso foi mostrado de uma forma bastante cômica pelo anime. Então as amigas a fazem comer yakisoba para melhorar. E ela continua resmungando, dizendo que não era como se estivesse apaixonada, mas teve o coração partido pela primeira vez. E grita falando para o Tsukamoto fazer o melhor dele. No dia seguinte eles se reúnem para estudar. Mas vamos passar um pouco mais pra frente, pro momento em que o Uzui Senpai chama Tsuka para ajudá-lo a preparar comida. Tsuka, nervoso com o silêncio, decide falar algo e acaba dizendo que Uzui parecia uma mãe. Uzui ri e Tsuka continua dizendo que Uzui observa todo o time e ninguém pensa mais no time do que ele.
e Tsuka diz que queria ser assim também, já que é muito ruim no futebol e precisava ajudar de outras maneiras também. Aquela conversa. Uzui então destaca que é por isso que Tsuka foi com eles para estudar então, mesmo sem precisar, já que ele já tirava bastante notas boas, mas fala que foi bom ele ter ido, já que o restante deles era bastante burro na escola, e ele, Tsuka, é bastante perseverante, o que faz dele um bom professor. Uzui destaca que Mizuki era bastante ruim, mas se tornou melhor, e na época ele não aceitou isso e queria que Mizuki se machucasse, pois ele, Uzui, só pensava em si mesmo, até que chegou o dia dos veteranos se formarem, e ele se tornou o vice-capitão. Foi quando ele começou a olhar para o time que estava diante dele, pessoas cheias de ambição, querendo mostrar suas habilidades, e percebeu que eles eram como ele antes. E foi a partir dali que ele começou a pensar no time. E os 50 anos de história do Seiseki eram a herança dos antecessores. E como ele, Tsuka, é novato, não era uma responsabilidade para ele ainda. Então, ele precisa olhar para frente e pensar em si mesmo para ser titular. Então, era para ele deixar a preocupação com o time, para eles veteranos. Ao ouvir isso, Tsuka se anima e decide ir correr. Nisso é mostrado que isso tudo era plano do Mizuki, pois o Tsukamoto pensava muito quando não era necessário. Passando alguns dias, o time foi para a província do Kagoshima, para um treinamento intensivo de 5 dias, com vários times de novo para se enfrentarem. E quando o Seiseki chegou, assim como da outra vez, todos olham impressionados com o time e com Mizuki. Tsukamoto chega animado, e Uzui Senpai destaca que só tinha colégio forte para treinar. E o Bukata menciona alguns deles, tipo o colégio Genbu, com um líder de destaque, a academia Ryushin com o goleiro estrela Toshigi, e o primeiro adversário deles, a academia Bouzou. E todos os colégios ali foram derrotados no intercolegial, mas que eram todos capazes de ir pro nacional. Logo depois, eles já vão pro campo jogar, e o treinador decide entrar diferente no jogo, e manda todos entrarem no campo para mostrar do que são capazes. E sempre entrar para vencer, e para a primeira partida eles vão iniciar com a mesma escalação do intercolegial. Mizuki aproveita e diz para os calouros não pensarem que nunca serão escolhidos para jogar, pois faltava um mês até a convocação ainda, então ninguém tinha vaga garantida, e que quem ficou de fora do último intercolegial deveria aproveitar a chance de ser escolhido dessa vez, então era para eles irem roubarem a titularidade deles. Ao ouvirem isso, os calouros se animam e começam a falar que vão roubar a vaga deles. E um dos calouros chega animado no Tsuka, dizendo que eles dois estavam querendo roubar a posição do Oshiba. Mas o Oshiba não gosta nada de escutar, já chegou botando pressão no Tsuka, e como de costume dá outra testada no Tsukamoto, mandando o Tsuka dar tudo de si para tomar a posição dele. Mas que ia ser difícil, pois só ia conseguir isso passando por cima do cadáver dele. Uzui fala pro Tsuka que ele ia trilhar um caminho difícil, pois Oshiba é o jogador com mais talento natural no time, e assim eles vão para a partida. E Bouzou estava confiante, mas já no fim do primeiro tempo já estava 3-0 pro Seiseki, um baile. E vale ressaltar que eu não tô cortando a partida não, beleza? É um anime que corta bastante dessas primeiras partidas, mas fiquem calmos porque a última partida, pessoal, é braba, então calma. Bom, então vamos continuar. O destaque do primeiro tempo foi Mizuki, que fez 2 gols, e o outro gol foi do Kazama, deixando o público impressionados com eles, que estavam em outro nível. O treinador então decide fazer mudanças para o segundo tempo. Sai Uzui, Kimishita para a entrada do Nitobi e Kuruzu, era a chance deles, e também sai Oshiba para a entrada do Tsukamoto. Mas o Oshiba não gosta nada e começa a discutir com o treinador, dizendo que não ia sair, e realmente ele se negou e voltou para o jogo. E alguns comentam que Oshiba não fez gol e nem sequer conseguiu chutar para o gol. Ao iniciar a partida de novo, Tsuka pergunta se ele não estava bem, e Kimishita lembra que Oshiba foi até ele, perguntando o que faltava nele, pois eles perderam no intercolegial, então algo estava faltando no time. Kimishita inicialmente se recusou, mas Oshiba pediu por favor, algo raro por parte dele. Pedi algo assim pro Kimishita. Então Kimishita falou que ele era muito ganancioso e precisava se perguntar o que ele queria mais, que o time vencesse ou reconhecimento pessoal. A resposta dele foi que queria jogar. A partida continua e Kuruzu é pressionado por 2 jogadores, mas ele consegue passar para o Oshiba, que também já recebe uma marcação dura, e ele se mostra bastante impaciente. Kimishita explica que Oshiba é ansioso para marcar gol, mas essa ganância atrai a defesa do adversário para ele.
fazendo que o capitão e o Kazama aproveitem a chance com as oportunidades criadas pelo Oshiba. Assim, o Oshiba passa para Mizuki, que mata no peito, e devolve a bola com maestria para o Oshiba, que fica com a frente limpa para correr para o gol, e assim faz o golaço, finalmente um dele. E o Zoe comenta que se ele começar a usar o cérebro, se tornará invencível, e ele que tinha dado as 3 assistências dos primeiros gols, 1 gol e 3 assistências para conta. Nisso o treinador manda Tsukamoto se preparar, pois ele ia entrar, mas o Oshiba de novo começa a fazer escândalo, se recusando a sair, e tiveram que arrastá-lo do campo, à força mesmo. O treinador também tirou o goleiro, o Kazama e o capitão para a entrada dos outros calouros. Pela primeira vez, a tropinha dos novatos estava junto numa partida. Tsuka se mostra confiante e pensando que só precisava correr. Assim continua a partida e Tsuka já chega pressionando o adversário, mas ele toca a bola. Mesmo assim, Tsuka continua a correr, aos que estavam com a bola, sem parar, vez após vez. O camisa 6 adversário então segura a bola, enquanto Tsukamoto bota pressão. Porém, ele nota que Tsuka não estava tentando conduzir a bola para os companheiros. Ele então finge que vai chutar e engana Tsuka fazendo comer poeira. Ele parte para o ataque e passa para o Kondo, que marca o primeiro gol da equipe adversária. Tsuka fica sem entender, pois normalmente conseguia defender e impedir as jogadas. Mas o treinador vendo, comenta que só correr não ia salvá-lo. O Bukata questiona o porquê, e ele responde que até agora as jogadas do Kazama permitiu que o Tsukamoto não fosse marcado. E mesmo que ele errasse, Mizuki estava perto para ajudar. E quando ele corria aleatoriamente, Kimishita conseguia achar algum passe para ele. Então a razão do inexperiente Tsuka conseguir fazer algo era porque os outros possibilitavam isso. E ele precisa perceber isso sozinho, fracassar, corrigir o percurso e fracassar de novo. Pois aparentemente, o sucesso só pode ser encontrado no fim de um ciclo de fracasso. Bom, depois das trocas o time começou a levar gols e já estava 4-2. E Tsuka começa a perceber e pensa que só correr não era o bastante e estava botando peso nos companheiros, já que ele não consegue fazer nada sozinho. E ele começa a ter pensamentos negativos, achando que se iludiu ao achar que ia tomar o lugar do Oshiba. Mas Kuruzu acorda, dizendo que não podiam desistir agora, logo quando ganhar uma chance. Então, ao conversar um pouco sobre o que melhorar no jogo, eles ficam motivados de novo para continuar. E Tsuka começa a pensar no que falta nele, pois agora ele está no fundo do poço, mas que dali só resta continuar subindo. Nisso o jogo é cortado e já chega a noite. E Tsuka, nervoso, decide ir até o quarto de um dos veteranos. Ele encontra Haibara e pede para ele o vídeo do jogo de mais cedo. E Haibara, que inclusive parece muito um outro personagem aí. Continuando, ele diz que está assistindo a gravação agora mesmo e chama Tsuka para ver junto com ele. Eles começam a assistir e Tsuka pergunta se Haibara normalmente reassiste as partidas. Ele confirma, dizendo que vê todos os jogos deles, pelo menos 3 vezes, pois sendo baixinho, ele precisa usar a cabeça para poder compensar a desvantagem de altura, pois é assim que ele consegue sobreviver no time. Nisso os lances do Tsuka aparecem na gravação e ele fica com vergonha de olhar. Mas Haibara questiona do que adiantava se ele não ia ver. Então Tsuka começa a assistir e diz que queria ser como o Oshiba. E por isso ele queria ver o vídeo, justamente para analisar e tentar ficar parecido com ele. Haibara então dá um soco do nada no Tsukamoto, falando que se fosse o Oshiba teria desviado. E grita falando pro Tsukamoto que ele nunca será como o Oshiba, e nem tinha motivos para isso. E Tsuka pergunta o que deveria fazer então, e Haibara manda ele pensar em algo que vire sua carta na manga, um diferencial que ninguém mais tenha, pois foi assim que ele, Haibara, se tornou titular. Tsuka fica pensativo e Haibara fala para ele pensar com calma, pois ainda tinha tempo até o acampamento acabar. No dia seguinte chega outra partida, dessa vez contra o Colégio Genbo. O time será o mesmo do segundo tempo do jogo anterior, ou seja, era a tropinha de novo. Tsuka pensa que precisa achar sua própria arma, que seja só dele. Porém, o treinador surpreende e manda Tsukamoto jogar como zagueiro na partida. Ele não entende nada e questiona o treinador, que apenas manda ele fazer o melhor. Assim, inicia o amistoso, e logo de cara Tsuka já sente a dificuldade da mudança. Os adversários passam facilmente, mas Haibara consegue parar o ataque e toma a frente de todas as ações defensivas. Todos então comentam que ele está fazendo tudo sozinho, já que os outros não conseguem acompanhar e estavam errando tudo.
Haibara pensa que vão perder desse jeito, apesar de Nakijin estar indo muito bem, mas ele ia acabar não aguentando até o final da partida. Tsuka vai desesperado até Haibara, dizendo que estão com problemas e assim vão perder. E Haibara fica todo sem jeito, pensando que a culpa era justamente dele, do Tsukamoto. O restante da turminha também começa a perguntar o que fazer. Haibara fica sem reação e confuso. Os senpais comentam que Haibara não tinha confiança em si e sempre se pergunta quando alguém vai roubar a vaga dele de titular. E sempre fica com preocupação nos ombros. Haibara, vendo todos confiando nele, começa a passar várias instruções para eles, para cada um deles. E para Tsuka ele fala para ele se perguntar o que ele mais odiava quando marcavam ele, assim se colocando no lugar do adversário. Eles continuam, com Haibara liderando o time. Os senpais comentam que ele é um ótimo lateral, mas precisa perceber isso sozinho. E o real motivo para o Tsuka estar como zagueiro era para colocar ele contra o Kimishita. Tsukamoto continua essa marcação, tentando se colocar no lugar do adversário. O camisa 10 adversário recebe o passe e fica confiante contra Tsuka. Mas Tsuka dessa vez decide recuar e não ir para cima de primeira. Porém, o camisa 10 passa facilmente a si mesmo, mas Nitobi estava acompanhando e consegue interceptar. Haibara já chega na voadora no Tsuka, perguntando o que ele não devia fazer como um atacante. Tsuka responde, sem jeito, que era não deixar ninguém pegar a bola. Então Haibara manda ele roubar a bola do time adversário, e era para ele se lembrar que a defesa são os primeiros atacantes. Continuando a partida, o camisa 10 adversário segura a bola para cima do Tsukamoto, esperando o contato. Tsuka então chega e começa a pressionar, forçando o adversário a ir para frente. O camisa 10 então tenta se sair, mas Tsuka continua pressionando sem parar, até que o adversário se irrita e dá um soco em Tsuka, porém ele não cai e continua a marcação. Isso deixa o camisa 10 inquieto, e num momento de distração dele, Tsuka corta a bola, e os dois correm para pegá-la. O adversário toma a frente, mas Tsuka consegue dar uma outra cortada, mandando a bola para fora, deixando os companheiros animados por ele ter finalmente conseguido. E o maluco do juiz não deu nem amarelo naquele lance, mano, olha isso. Nisso a partida é cortada de novo, e chega a noite. O treinador pergunta a Tsuka o que ele achou de ficar na defesa. Ele responde que isso o ajudou bastante. Então o treinador fala que agora vai trocá-lo de volta pro ataque, deixando Tsuka surpreso de novo. Depois o treinador mostra a escalação do jogo seguinte contra o Ryushin. Era a equipe do goleiro Estrela, que não levou gol nenhum nas 3 primeiras partidas. Então a missão de furar o gol era do Kazama, Mizuki e Tsukamoto. E Nitobi fica feliz por ser novamente escalado. E do nada os senpais e calouros começam a discutir, se estranhando pela briga de posições. Apesar de ter sido escalado, Tsuka ficou meio sentido e decide correr um pouco. E pensa que para ter a reputação que o time tem, a rivalidade entre os jogadores era essencial, mas que ele não consegue fazer isso, pois não consegue lutar contra os próprios amigos. E Tsukamoto começa a chorar, pois sente que está traindo todos que estão se dedicando. E Kazama aparece e Tsuka diz o que estava sentindo, mas Kazama fala que não entende por que alguém se sentiria incomodado com isso. E Tsuka continua e diz que se for preciso tirar a vaga de alguém, então ele não conseguirá. Kazama fala que estava tudo bem, pois isso era bem o jeito dele, e destaca que já se passaram 4 meses desde que se conheceram por acaso para jogar aquele fute, e que não pode ajudá-lo com isso agora, mas que está feliz por tê-lo conhecido, e era para ele continuar questionando até encontrar uma resposta, e de qualquer forma, a amizade deles não acabará. No dia seguinte, o treinador fala para o Tsuka que essa seria a última chance dele, e ele, animado, responde que fará o melhor. E todos notam que ele estava bastante otimista. Tsuka então agradece o Kazama e fala que sabe o que tem que fazer agora. Assim, a partida começa. Kimishita já vem com a bola e cruza por Ruivo, que de primeira manda pelo alto pro Mizuki. Ele domina com estilo e já dá um chutaço no gol, obrigando o goleiro a fazer uma defesaça. Porém ele dá rebote e Kazama pega e chuta no ângulo. Porém, o goleiro Estrela faz outra defesaça seguida. O Bukata fica impressionada com o Seizeki, pois o anime não mostrou, mas já estava 2-0 pro Seizeki, contra o time com a melhor defesa. Então, o Seizeki tá amassando o time de todas as formas possíveis. E a pressão não para, Kimishita recebe a bola e passa pro Mizuki, que recebe e levanta a bola. Mas o goleiro defende e não demora muito e Kazama já vai pra cima e dá outro chute, obrigando o goleiro adversário a salvar
a equipe várias vezes. O goleiro fica abismado, pois o time dele estava jogando com tudo e tinha uma defesa de ferro, mas não estava adiantando nada. Nisso eles conseguem cortar o Kazama, mas a bola sobra pro Mizuki, que tabela rápido com o time. Kimishita recebe e manda pro Mizuki, e já manda pro gol. E outra vez outra defesaça. E o goleiro percebe que as bolas estavam sobrando tudo pro time do Seizeki, por causa do Tsukamoto, que estava sempre brigando pelos rebotes, fazendo a bola continuar nos pés da equipe. Haibara comenta que Tsuka desistiu de tentar ir pro ataque, pois agora está atacando com a intenção de defender, e quando alguém está prestes a perder a bola, ele age de acordo para devolvê-la à equipe de volta. Tsuka recorda que passou a maior parte do tempo de sua vida com sua mãe, e foi assim que ele percebeu que há várias coisas perigosas que podiam acontecer com ela, e às vezes o mundo não é tão gentil com quem tem deficiência, e ainda tendo que lidar com pessoas rudes e impacientes, e foi uma dessas vezes que ele tentou brigar com um cara, mas sua mãe não deixou, falando que o rapaz podia estar com pressa ou com algum filho doente, e para ele Tsukamoto sempre pensar nos outros e agir com consideração e gentileza com todos. E Tsuka agradece a mãe por ter o ensinado isso. Continuando o jogo, ele recebe um passe na grande área e caindo consegue um cruzamento para o Mizuki, que manda para o fundo da rede. Já era o terceiro gol do Mizuki na partida e a segunda assistência do Tsukamoto. No fim ficou 4-1 para o Seizeki. A tropinha o parabeniza por isso. O nosso bagre finalmente começa a evoluir. O Seizeki tinha ganhado todas até agora. Sim, eu acho que eu esqueci de falar nas outras partidas, mas todos o Seizeki acabou ganhando. Porém, alguns jogadores adversários comentam que ainda apostavam no time do Seikan, que também ganhou todas e era o próximo time que o Seizeki ia enfrentar. E o último. Então, como os dois times estão invictos, ia ser um amistoso com cara de partida valendo. Chega a noite e o time começa a rever as táticas para enfrentar o Seikan, o time invicto. Ele ressalta que o Seikan costumava fazer gol logo no início da partida, outro no final do primeiro tempo e no início do segundo. E o pilar do time é Taira, que era tão bom quanto o Indou do Saiku. Nisso Mizuki tenta achar o banheiro, mas dá de cara com um garoto e uma garota com chamegos. Tratava-se justamente do Taira, o pilar do time do Seikan. Ao ver Mizuki, ele o chama de companheiro de equipe. Mizuki estranha, mas Taira fala que no próximo ano, eles dois serão profissionais e jogarão na mesma equipe. Nisso Kimishita, que estava passando, começa a escutar a conversa, e Taira questiona Mizuki sobre não estar satisfeito com o espaço de Kimishita. Ele diz que isso estava limitando seu real potencial, mas que com ele não terá essa limitação. Kimishita fica perplexo e piora ainda mais, pois Mizuki concorda com Taira, deixando Kimishita abalado, com raiva, sentido. Isso aí, essa cara aí que ele faz. Enquanto isso, o Shiba está andando pelos corredores, se achando, já que estavam falando bem dele, se achando um herói. Ele dá de cara com o zagueiro do Seikan, Higuchi. Ele se cumprimenta e o Shiba, todo empolgadão, demonstra que vai jogar no outro dia. E Higuchi aproveita para provocar, dizendo que agora está aliviado, pois acha o time do Seiki mais forte quando joga com Tsukamoto. Isso deixa o Shiba irritado, que tenta partir para cima, mas se autodesmaia. Ele acorda depois, com Tsukamoto o chamando. Enquanto isso, o treinador destaca que o jogador principal contra o Seikan será o Kazama. Apesar dele ser do primeiro ano ainda, ele já é o craque do time e cativa o público. Porém, Seikan também tem Himura, que é o craque deles. E falando nos dois craques, eles estavam na sauna, disputando quem aguentava mais ficar ali, sem arregar. Passando um tempo, os caras saem e caem no chão. Bom, passando tudo isso, chega o outro dia. Era o momento. O tão aguardado duelo dos invictos, Seikan contra Seizeki. E alguns jogadores já começam a se estranhar pelos ocorridos do dia anterior. E o público apreensivo destaca que a partida vai decidir o melhor time do acampamento. Nisso Mizuki tenta falar com o Kimishita, que irritado joga a garrafinha da mão do Mizuki, se mostrando muito irritado pelo que tinha escutado no outro dia. Mas é o momento, não tinha tempo para isso. Os jogadores se cumprimentam e Tsuka dessa vez vai ficar na reserva. Mas o treinador fala para ele já ficar preparado para entrar. E assim o juiz apita o início do jogo.
Seikan dá o pontapé inicial e já começa a passar a bola de forma envolvente. Seizeki tenta marcar forte, já que o Seikan sempre faz gol no começo da partida. A bola vai para Taira, o pilar do time. Dois jogadores já tentam tomar a bola, mas ele sai da marcação na força bruta e faz um passe magistral para o Rimura, deixando ele na cara do gol. Ele chuta por cobertura e faz um golaço, já abrindo o marcador de primeira. 1 a 0 já no início. Todos ficam impressionados e Rimura já sai para comemorar, tirando a camisa e tudo, mas o treinador manda ele olhar para trás. Ele estava impedido. Lembraram de algo? Bom, foi por pouco. O Uzui conseguiu subir a linha de defesa, causando o impedimento. O time fica tenso, pois Rimura também é um calouro, que nem o Kazama, e também era impressionante. O Uzui então chega no Kazama falando que espera que ele impressione também na partida. Assim a partida continua e Kazama recebe o passe. Confiante, ele parte para o ataque e já deixa 1-2 para trás. Ele limpa a bola e manda um chutaço no gol, mas o goleiro defende mandando para escanteio. E assim pega fogo a batalha dos super calouros. Nisso Kimishita vai cobrar o escanteio. Ele cobra e a bola vai para o Oshiba. Sobe para cabecear, mas o zagueiro adversário consegue subir mais alto, se apoiando no Oshiba e cortando a bola. Oshiba reclama com o fato dele ter se apoiado nele, mas o cara ainda provoca de novo, dizendo que ele foi um ótimo trampolim. Irritado, o Oshiba já tenta partir para a violência, mas o treinador grita, falando para ele se controlar, e os jogadores de fora comentam que Higuchi é mestre de jogos mentais. E assim, ele continua a perseguir Oshiba, tentando fazer perder a paciência. Kimishita então vem com a bola e tenta passar para Oshiba, que perde o duelo com Higuchi. E Higuchi já aproveita para provocar de novo, falando que Tsukamoto era bem melhor. E vez após vezes Kimishita tentava mandar pro Oshiba, que continuou perdendo todos os duelos pro Higuchi. Nisso Kimishita já vem com a bola, e Taira já chega na marcação. Kazama passa rápido para receber o passe, Kimi faz menção de passar, mas dá uma finta, e Taira deduz que vai ser no Oshiba. Porém Kimi dá uma caneta e parte com a bola. Ele acaba levando o carrinho, e quando ia caindo, ele passa a bola pro Oshiba, que recebe o passe e nota que Kimishita estava confiando nele. Ele não cai mais nas provocações e parte para cima do Higuchi, o passando. Higuchi tenta pará-lo, mas não consegue, e Oshiba fica de frente para o goleiro, mas chuta no travessão. A partida continua intensa e Kazama já parte para cima e fica de frente com Taira, mas o dribla facilmente e dá uma arrancada limpando a marcação adversária. O goleiro fecha o gol, mas Kazama manda de cobertura, encobrindo o goleiro, marcando um golaço. Deu aquele famoso totozinho. A galera fica impressionada, chamando Kazama de um jogador incrível. E agora o marcador fica 1 a 0 pro Seizeki. Seikan recomeça o jogo com Rimura, que já perde a bola pro Kazama no vacilo. E o erro acaba pegando a defesa do Seikan desprevenido. E vendo que Kazama ia parar no gol de novo, Higuchi dá um carrinho criminoso por trás de Kazama, pegando em cheio no tornozelo. Kazama fica um pouco parado no chão, e Higuchi, tenso, pergunta se ele quebrou algo. Mas Kazama faz de conta que estava bem, feliz por ter conseguido uma falta. Kimishita e Kazama se posicionam para chutar, mas Higuchi tem certeza que não ia ser o Kazama, pois sentiu o impacto no osso dele, então ele não deve estar bem para chutar. Então Kimishita parte para o chute e o goleiro vai para o lado direito dele. Porém Kazama pega todos de surpresa e chuta rápido com seu pé fraco, marcando um golaço de falta, em cantinho lá onde a coruja dorme, aumentando o placar para 2 a 0, fazendo a galera ir ao delírio. Começo avassalador do Kazama, e nisso ele fica olhando para uma mulher no lado de fora, que estava assistindo o jogo também, e em um flashback mostra uma troca de mensagens dele com ela falando que ia vê-lo jogar, e ele pensa que fazia 8 anos que eles não se falavam, não se viu, desde quando ela foi embora com um tal de Yuki, e achava que ela tinha esquecido ele por completo. E a moça em questão é a mãe do Kazama, e ele mostra ter ressentimentos contra ela, apesar que ele causou muitos problemas para ela, mas que ela não precisa se preocupar mais com ele, pois ele encontrou seu lar e vai mostrar para ela agora, então que ela relaxe e veja. Assim Kazama continua imbatível na partida, e ele já chuta pro gol, mas o goleiro defende, e o juiz apita, encerrando o primeiro tempo, com uma atuação de gala do Kazama até agora, e Tsuka percebe que Kazama não estava bem, pois de novo usou o pé esquerdo, que é o seu pé fraco, e Kazama de novo ficou olhando para a mãe dele, pensando que ela realmente não mudava, com seu rosto sempre triste,
e com sua mania de girar o guarda-chuva quando está feliz. Ele então aproveita e passa por ela, dizendo para ela não pegar uma insolação. Continuando, o treinador então diz que não haverá mudanças para o segundo tempo, e ao tentar se levantar, Kazama sente a dor no pé, mas mesmo assim decide esconder e continuar. Porém, ele percebe que Tsuka já havia percebido, então ele pede para ele não falar nada, pois tinha certos motivos, e que ele iria falar depois, pois esse é um jogo único da vida para ele. Mas Tsuka não obedece e grita para todos que Kazama está machucado. Kazama tenta disfarçar, mas todos descobrem. Kazama então, não gostando nada, passa por Tsukamoto e diz que nunca perdoará ele por isso. O treinador manda Tsukamoto entrar no lugar do Kazama, e o Bukata, que ouviu a conversa, acha que Tsuka vai ficar abalado com isso, mas ela é surpreendida por ele, pois ele não estava demonstrando se importar, estava bastante confiante, e dizendo que ia fazer o melhor dele. Enquanto isso, Rimura fica pistola por não ter feito o gol no primeiro tempo, algo que era bastante comum para ele, e ainda por cima Kazama deu um show, então precisa acabar com ele no segundo tempo. Porém, Rimura é chamado pelo treinador, que diz que ele vai ser substituído. Ele fica revoltado e reclama, mas o treinador fala que não liga para o orgulho dele, então vai trocá-lo pelo bem do time. Porém, Taira também não gosta nada da escolha do treinador e o puxa rudemente, falando que se Rimura sair, ele também vai, pois o Rimura é o craque do time. Então o treinador acaba cedendo, mas fala que Rimura tem apenas 10 minutos para resolver. Caso contrário, ele será substituído. O time começa a voltar para o gramado e o público fica surpreso ao ver que Kazama foi substituído pelo 17, que é o Tsukamoto. Sem delongas, o juiz recomeça o segundo tempo e Seikan já começa jogando a bola para o Rimura, que já recebe com uma dura marcação, mas mesmo assim consegue uma brecha e chuta para o gol, mas o goleiro defende mandando para escanteio. Rimura aproveita e questiona Taira sobre o motivo dele ter defendido ele antes, e ele responde que um time não pode deixar o orgulho do craque se abalar, e ele acredita nele, então era para ele continuar lutando. Nisso Taira cobra o escanteio, fazendo a bola passar pelo outro lado da área, sobrando para Rimura, que chega para chutar de primeira. Nitobe se joga na frente, mas Rimura finta dando um chapéu. Sem deixar a bola cair, ele se joga de voleio e marca um golaço. E ele sai pro abraço, diminuindo a vantagem para 2-1 agora. O jogo continua com Seizeki sentindo o gol, e Rimura já vai com a bola disparando pro ataque. E ele dribla o goleiro e faz outro golaço, seguido sem deixar o Seizeki respirar, e ele sai pro abraço de novo, se mostrando imparável, e isso tudo em apenas 10 minutos. O placar então fica 2-2 agora. Alguns então ressaltam que a saída do Kazama fez o jogo mudar. Nisso o juiz também dá cartão amarelo pro Rimura e diz que na próxima será vermelho. Bom, o jogo recomeça e o Seizeki aposta no Mizuki, que acaba não conseguindo pegar a bola. Ele então vai até Kimishita e pede desculpas por não ter conseguido pegar, mas Kimishita pensa que Mizuki nunca pede nada a ninguém, e essa era a questão. Yoshiba passa e pede para o Kimishita passar mais pelo alto para ele, e Kimishita pensa que esse era o normal. O atacante pedia como queria o passe, diferente de Mizuki que não pedia nada. Continuando, Uzui pega a bola e cruza para o Kimishita, que ainda estava bastante incomodado com o que tinha acontecido. Ele mata no peito e acaba perdendo a bola ao tentar passar para o Mizuki. Ele começa a ficar nervoso e pensativo do que fazer, mas o time não desistia e sempre passava para ele, o pensador do time. Ele novamente vê Mizuki e tenta passar para ele, porém de novo sem sucesso, gerando contra-ataque. Taira já parte com a bola, deixando Nitobe para trás. Faz um lindo cruzamento para Rimura, que marca o gol, virando a partida para 3-2. E ele já faz menção de tirar a camisa, mas desiste, ao ver que o juiz já estava preparado com o cartão vermelho. Só restava 15 minutos, e Seizeki estava levando um baile no segundo tempo, mas não tinha tempo de se lamentar, e Seizeki recomeça a partida, e disse espaço para Kimishita de novo, que leva uma chegada dura, e acaba caindo desacordado no chão. Nesse momento é mostrado um flashback de quando ele entrou no Seizeki, e ele só pensava se ia ter algum atacante para satisfazê-lo recebendo seus passes. Ele se achava o tal, pois não achava os atacantes bons o suficiente para entender os passes dele. Foi aí que o Mizuki o surpreendeu, conseguindo receber seus passes, e pouco depois eles acabaram eliminados nas preliminares do Intercolegial.
mas estavam confiantes que na próxima iam vencer. Porém, novamente perderam, que foi a última contra o Saikou, e Kimishita começou a pensar negativamente sobre si, achando que realmente limitava a capacidade do capitão. Nisso, Kimishita é acordado pela Mizuki, que fala que ele será substituído, e Kimishita grita dizendo que estava bem. Ele acaba desabafando e grita, questionando Mizuki se ele não estava satisfeito com seus passes, pois escutou a conversa dele com Taira. Mizuki confirma e pergunta o porquê disso ser estranho, e Kimishita pede para ele pedir o que quer, mas ele responde que não tem ideia, pois nunca fica satisfeito com nada, e sempre escuta uma voz na cabeça, dizendo que ele sempre pode ir mais, e questiona Kimishita se ele também consegue fazer mais. Assim, Kimishita volta para o jogo para cobrar a falta. Ele cobra para Mizuki, mas erra de novo. A bola vem de novo e outra vez ele tenta. Mizuki se estica ao máximo para tentar pegar, mas não domina. A bola sobra para o adversário que tenta chutar para frente, mas Tsuka se joga com a cara, levando o nocaute da bola. Mas Oshiba pega a sobra e devolve para o Kimishita e cruza para o Mizuki, que é interceptado. Mas Tsuka retoma de volta e passa para o Kimishita de novo, que já vai com a bola. Taira pressiona para roubar a bola, mas não consegue. E Kimishita faz um lindo cruzamento de meia altura para o Mizuki, que dessa vez recebe perfeitamente, ficando de cara para o gol. Mizuki chuta com vontade, marcando o gol, em chances para o goleiro, empatando a partida. 3-3 agora, um jogaço. A partida recomeça e 6 equipes partem para o ataque. Aproveitando o momento, Mizuki chuta a bola que esbarra na zaga, sobrando livre para o Tsukamoto marcar o gol. Ele vai com vontade e se ajeita para chutar, mas o gol perdido adiante passa diante dos olhos dele. Ele acaba hesitando, dando tempo para o Rimura cortar a bola para fora, perdendo a chance de novo na cara do gol. Mas o time não para e continua a pressão. A bola sobe para o alto e Oshiba pula para mandar para o gol, mas ele vê Tsuka passando livre e passa a bola para ele. Era a chance de novo, de cara com o goleiro dessa vez. A tropinha e o Kazama gritam para ele conseguir. Era o momento da consagração. Tsukamoto chuta, mas o goleiro defende. Mas a bola ainda fica em jogo e Tsuka corre para pegar a sobra livre. E assim finalmente marca o gol, deixando todos sem reação. Ele realmente tinha conseguido. Não estava impedimento, não era um sonho, não estava impedido. É validado mesmo, ele finalmente tinha feito o gol. E Tsukamoto fica sem reação e demora a perceber o que fez. E assim o juiz apita o final do jogo. Um vira-vira épico no jogo, com Tsuka marcando o gol da vitória. E esse é o fim da quarta parte. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de comentar aí para me fazer o resto, beleza? E como de costume, quero agradecer muito aos que ficaram até o fim. Obrigadão e um abraço.